Oi, gente. Bolsonaro está demonstrando o medo de perder de forma cada vez mais clara ao dizer que, com exceção a Lula, ele não vai atacar adversários e diz que não quer polemizar, o que é risível só de cara. Mas eu vou analisar aqui que é lógico que eu não acredito nem por um segundo que ele vai cumprir essa promessa. Ele pode, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, começar a ofender qualquer um dos outros adversários, seja Sérgio Moro, Ciro Gomes ou qualquer outro que apareça por aí. Mas por que ele diz isso? Talvez seja a coisa mais interessante que a gente vai analisar aqui, porque me parece que ele tem clareza que ele não pode fugir de criticar Lula. E ele encara Lula como um eventual adversário no segundo turno. Mas ele, nesse momento, declara que não vai criticar os outros adversários, porque ele imagina ou espera que esses votos desses adversários possam migrar para ele e assim ele teria uma chance de ganhar no segundo turno. Então ele avalia, olha, se eu começar a ficar criticando muito o Moro agora, os moristas pode ser que não votem no segundo turno, anulem o voto e tal. Então esse é o cálculo que está na cabeça do Bolsonaro, mas não há nenhuma segurança que ele vai ter equilíbrio emocional para cumprir essa promessa, assim como muitas outras coisas que ele diz que a gente não escreve, porque 5 minutos depois ele diz diferente, né? Após colocar Lula no centro de seus ataques e até escalar o Centrão para a tarefa, né, de atacar o Lula, Jair Bolsonaro disse que não vai polemizar com outros candidatos. Olha só, eu não procuro opinar porque vai ter um contra-ataque. Eu vou dar oportunidade a eles, aí em cima do que eu vou falar, eles crescerem, contestarem. Eu não quero polemizar. Pretendo deixar esse debate para as eleições e tal, dizendo que, olha só, a política lamentavelmente é permeada de intrigas e de brigas. Como se ele não tivesse crescido justamente com intrigas e com brigas e com hostilidade. É ler para a gente rir, né? E eu pretendo fazer uma campanha mostrando o que nós fizemos e o que pretendemos fazer para o futuro. Bem, vai ser interessante, né? Como eles tentaram empurrar a cloroquina, como eles ignoraram os sinais da pandemia, chamaram de gripezinha, como ele fez aglomerações sem máscara durante a pandemia, como ele ignorou os e-mails da Pfizer e não trouxe a vacina com celeridade. Realmente, né, como o Brasil já estava em crise econômica antes da pandemia, como a inflação explodiu, o preço de todos os alimentos está aumentando, né, como os preços de tudo está aumentando e como o salário da classe trabalhadora está estagnado, né, como as obras estão paradas. Tem muita coisa para você falar aí que fez, né? Se isso é bom ou ruim, aí realmente vai ser a população que vai definir, né? Que vai determinar. A ação é parte da estratégia de campanha de Bolsonaro, que torce para que os adversários, como seu ex-ministro Sérgio Moro, subam nas pesquisas e diminuam a vantagem de Lula nos votos válidos, para garantir um segundo turno, né? Como eu disse, ele está apostando que esse pessoal vai garantir a existência de um segundo turno entre ele e Lula, e aí ele não quer, nesse momento, está dizendo isso. Se ele vai cumprir, a gente sabe que não dá para escrever. Tentar pegar esses votos em um eventual segundo turno, né? Boa parte dos levantamentos mostram que, com o atual percentual de eleitores que declaram voto branco ou nulo, o petista, Lula, venceria a disputa já no primeiro turno. E, segundo várias pesquisas, isso é absolutamente real. Não são todas as pesquisas que indicam vitória no primeiro turno, mas já tem várias que indicam. Bolsonaro ainda corre quanto tempo para listar os poucos feitos e confrontar os mandatos de Lula e Dilma. Enfim. E ele, olha só o comentário. Eu creio que não vai ser uma eleição difícil. Vocês vão poder comparar praticamente 4 anos do meu governo com 14 do PT. Lá atrás, voltando promessas, ilusões e um governo com muita corrupção e sem perspectiva de futuro. Ele falando do PT. O PT pode falar dos programas sociais, do controle da inflação, do aumento do salário mínimo,
Tem algumas coisas que o PT pode falar. E o PT também pode falar que não ignoraria a pandemia porque os governadores do PT não ignoraram. E o tema da pandemia é um tema que eu vejo muita fragilidade do Bolsonaro ali, né? Enfim. E ele dizendo que o nosso, que eles vão mostrar o que fizeram, né? Então não vai ser difícil a população escolher, realmente, entre Bolsonaro e Lula, mesmo com eventuais críticas que eu tenho aos governos do PT, eu não vejo nenhuma dificuldade. Eu já disse aqui com absoluta clareza que se essa for a escolha que estiver diante de nós, como parece que vai ser, eu farei campanha para Lula sem nenhum problema. Bolsonaro é um tipo de presidente, eu não por acaso disse que para mim ele é um genocida. Porque ele contribuiu com a morte dos mais de 600 mil brasileiros da pandemia. Se ele tivesse desde o início advogado uso de máscara, evitar aglomeração, conseguir as vacinas, a gente não poderia colocar esse elemento nele. Poderia colocar outros. Um cara que gosta da nossa ditadura, da ditadura militar, gosta de ditadores aí pelo mundo, não é? Tem gente que vai dizer isso em relação ao PT por causa dos elogios a Cuba, embora eu não acho que as coisas são iguais, mas enfim. E teria também toda a tragédia econômica e a destruição dos direitos sociais para colocar nas costas do Bolsonaro também. Isso para ficar nos principais exemplos, né? Enfim, o medo de Bolsonaro perder a eleição começa a ficar cada vez mais evidente. Né? E é por isso que ele diz isso, embora eu não acredite de forma alguma que ele vai cumprir. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.